Vou compartilhar com vocês a Professora, apostila pintou na o cabelo? página. Professora, Oi? pintou o cabelo? Fala. Nossa, a semana passada eu fiz isso. Não percebi. Ah, bonito, né? Bonito você me falar uma coisa dessas. Como assim? Nem olha para mim? Ah, olha, mas não percebi. Vamos lá, gente. Essa parte da coesão, relação de significados, a gente já viu. É só uma parte mesmo de atividades agora, tá? Então, aqui, um texto é uma organizada rede de sentidos e palavras que estão relacionadas umas às outras por sua função na estrutura do texto e também por seus significados. Uma das formas de se garantir a unidade temática e a coesão de um texto é substituir uma palavra por outra de sentido semelhante naquele contexto, que são os sinônimos, né? Isso pode ser feito com o emprego de sinônimos ou de hiperônimos. Em anos anteriores, você já estudou os sinônimos. Vamos relembrar? Sublinhe o sinônimo usado no trecho para retomar a palavra em negrito. Aqui a palavra em destaque é precisam. A palavra que está sendo usada como sinônimo para evitar a repetição de precisam é necessitam, né? As companhias precisam criar um ambiente que seja bom para a sociedade também. As empresas necessitam olhar com responsabilidade e respeito para toda a cadeia. Então, precisam nós podemos utilizar como sinônimo o necessitam. Na segunda, o Hugmark nada mais é que um alerta ao consumidor. Tenho certeza que se o cliente, consumidor, sinônimo cliente, certo? Então, a diferença entre sinônimos e antônimos, acho que é bem clara para vocês, né? Sinônimos é o mesmo significado e Sim. antônimo, É que nem a questão contrário, né? de prova, professora, de locução adjetiva, e daí a gente Oi? tem que, por exemplo, amor materno, amor de mãe, é mais ou menos a mesma coisa. Amor materno, só porque é o amor de mãe, o amor materno, a gente está falando de adjetivo, né, materno, e de mãe, que é a locução adjetiva, né? Mas assim, por exemplo, claro, branco, alto, gigante, né? Esses são sinônimos, né? E quando eu digo claro, escuro, antônimos, né? Reescreva as frases usando um dos vocábulos do quadro. Escolha o que melhor substitui a palavra casa. Nós temos casa como estabelecimento, como residência e como abertura. Ó. Minha casa fica na rua Arantes, em São Paulo. Minha casa fica onde mora. É a residência. Meus pais eram donos da melhor casa comercial do bairro. Aqui, casa comercial, estabelecimento, né? E tem um problema com essa casa. Ela não permite a passagem do botão. A casinha da camisa ali, né, onde passa, seria uma abertura. Então, uma mesma palavra, por exemplo, a palavra casa, ela pode ter três significados até mais, né? Um é o estabelecimento comercial, é a residência onde mora e a abertura por onde passa o botão ali no caso. Tudo bem até aqui com a palavra com sinônimos? Sim. Aí é que a gente tem, ó, a substituição de uma palavra por outra possibilita acrescentar outras informações e assim ampliar os sentidos do texto. E evita as repetições, né? Fica mais bonito o texto, dá mais ar de conhecimento, né? Pelos exercícios anteriores, pode-se concluir que sinônimos são palavras de significados semelhantes e que podem, em alguns contextos, ser usados sem alterar o significado da sentença. Significados semelhantes, né? Eles Professora, não são exatamente equivalentes. Fala. mas eles não podem sempre se substituir? Como? Eles não podem sempre se substituir? Pode. Você pode substituir aqui no lugar de você usar. Tem um problema com essa casa, você pode dizer com essa abertura. Você só não vai poder trocar essa aqui por estabelecimento comercial, né? Sim, depende da frase, né? E isso tem que ter com o mesmo sentido, né? Você também já estudou que os substantivos podem ter um significado mais amplo, que são os hiperônimos. Quando o significado é mais amplo, os hiperônimos. Ou mais específicos, os hipônimos. Vamos ver.
O Brasil é um exemplo na luta contra a escravidão. O país mostrou que é possível ter boas leis e mecanismos institucionais. Qual deles que é o mais amplo? É o Brasil ou é o país? O mais amplo é o maior, né? É o país, né? O É. país me dá a ideia de amplitude. Então, ele é um hiperônimo. Já Brasil, que é mais específico, é um hipônimo. Quando eu digo assim, frutas, frutas é um sentido mais amplo, mais geral, né? É o hiperônimo. Quando eu cito o nome banana, maçã, abacaxi, Ah, a gente são os aprendeu hipônimos. isso. Isso aí. Aí eu quero que vocês façam a questão 21 e 22, então, para a gente corrigir juntos. Vocês viram o terremoto lá na Bahia ontem? Ou no mercado? Oh, Eu nem parecia vi. filme de terror, né? Coisa caindo sozinhas. Eu não vi. Eu Não não viu vi. ontem? Eu não vi o jornal. Parece que Não, hoje deu eu vi o ontem. jornal, só que eu não vi ontem. É, Obrigada. na hora do almoço eu vi. Façam a questão 21 e a 22 para a gente poder dar sequência ali no papel da adjunta nominal na oração. A 21 é, levando em conta o exercício anterior em cada item, sublinha a palavra que tem sentido mais amplo que as demais do grupo. Na letra A, o que é o mais amplo? O que é mais amplo? Na letra A. Flor? Flor, porque as outras está designando os tipos de flor, né? Flor. Na letra B, qual que é o mais amplo? Ferramenta? Ferramenta. Na letra C, Legume? legume. Na letra D, Instrumento musical? instrumento musical. Muito bem, né? Eu tô Os bom, mais eu tô amplos. português, professora. Quando você quer, né? Não, eu sempre quero. Ah, sempre quer. Quando você quer, você é top mesmo. Mas quando tá com preguiça, meu Deus, né? Então, essas que são sentido mais amplo são os hiperônimos, certo? Na 22, releia o fragmento observando a palavra destacada, negócios. Negócios pode ser substituída por indústrias, fabricantes de tapetes e restaurantes, né? E consumidores? Empresa. Não, não, É que consumidores. cada um é assim, ó. Grife os sinônimos que retoma a palavra negócios. Então vamos grifar: empresa, negócios, dos negócios das empresas. Circule os hipônimos: indústria, fabricantes e restaurantes. Aí, o parágrafo foi estruturado a fim de contribuir para a argumentação. A frase inicial apresenta a ideia de maneira mais geral, já a frase seguinte, mais detalhada, tem o objetivo de reforçar a ideia do tópico frasal. Então, isso aqui era só para a gente concluir mesmo, que nós já estávamos vendo, que nós já vimos anteriormente, né? Para passar para o papel do adjunto adnominal da oração. O que é o adjunto adnominal da oração? É quando tem um adjunto que não é verbo. Ele não é verbo porque ele é adnominal, né? Mas ele é adjunto porque ele está junto com o nome. Por exemplo, ó, a casa azul fica na esquina. O que fica na esquina? A casa A azul. casa, Azul. Quem é o núcleo desse meu sujeito, a casa azul? O que é principal? casa. Casa. Casa é o núcleo. Esse A que está acompanhando esse nome é um adjunto adnominal, porque ele não faz falta. Ele é como se fosse só um complemento, ele não faz falta. O azul
ele também vai ser, porque ele está qualificando. Então, tudo aquilo que vem junto com o meu sujeito, qualificando, modificando, é um adjunto adnominal. Esse é o adjunto adnominal que nós também já conhecemos ele, né? Então, agora sim, vocês vão fazer os exercícios 24, 25, 26, 27. Até ali. Bem rapidinho para a gente poder fazer as correções que precisam ser feitas. Olha eu ali. 23. Onde? Eu tô com a câmera fechada. Essa belezinha. Não, é que eu tô fazendo. Quando eu faço a apresentação, eu não consigo ver vocês, né? Até consigo, mas fica muito ruim. É muito pequenininho. Então, a 25, onde diz que era para comparar os trechos, entrevistador, não houve avanço, entrevistado, isso já é um grande avanço. Sobre que avanços eles conversam nesse momento no combate à escravidão, né? Na fala do entrevistado, a palavra grande se liga a avanço. Ela é necessária para a estrutura da frase ou poderia ser excluída? Ela é dispensável, né? Ela pode ser excluída. Então, tudo aquilo que pode ser excluído, a gente vai chamar de adjunta adnominal. A palavra grande é determinante do sintagma. No caso de a palavra grande ser excluída, há alteração de sentido? Sim, né? Tá aqui onde que estava. Isso já é um grande avanço, isso já é um avanço, é diferente, né? Está intensificando ali a ideia do avanço, né? Explique com suas palavras a diferença de sentido entre as orações. Aí, atualmente há uma preocupação mundial quanto a esse assunto. Atualmente, uma preocupação quanto a esse assunto. Qual a diferença da primeira para a segunda? Eu preciso que vocês olhem, antes de olharem a resposta aqui, que vocês percebam, né? Há uma preocupação mundial. Aqui eu estou intensificando, né, a preocupação. E aqui não, né? Aqui eu não estou intensificando, né? Estou especificando. E na segunda eu estou generalizando. Há uma preocupação como se fosse de todo mundo, né? As crianças escravizadas não eram sequer lembradas. E as crianças não eram sequer lembradas. Vejam que a primeira são crianças escravizadas, né? Somente elas são esquecidas. Na outra,
É geral, as crianças não eram sequer esquecidas, né? Professor, Hum, é, um país é adjetivo? quem? País, país, tipo, a Alemanha. É porque aqui, ó, tá adolescente do Paquistão ali, Mas tá qual a assistindo. questão? É que tá falhando a tua voz. É, daí ele tava escrito em cima, adjetivo. Qual questão? Não, prof, e aí onde tá compartilhando, Ah, tá. tem ali cinza, entendeu? Hum, Então, daí na eu vinte e tava quatro vendo a aqui. Hã? Aqui na 24A? Na qual Isso. questão? Aí Aqui? não é questão, prof. E aí nesse negócio cinza, no textinho cinza, adjetivo é a Ah, palavra. aqui? Isso, Aqui? é. Aí. Aqui? Isso. A adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Isso? É. Quando um conjunto de palavras. O que que você quer saber se é. Se país é adjetivo. Onde que está escrito país? É que Paquistão é um país? Ah, tá. Eu estava procurando a palavra país. Por isso que eu não achava a palavra país. Do Paquistão é uma locução adjetiva. É locução adjetiva, não é adjetivo. Porque para ser uma locução adjetiva precisa ter a preposição e mais o substantivo, E tá? ali, Paquistanês paquistanês. é adjetivo. E se É eu falar adjetivo. é um adjetivo? Brasileiro também. Brasileiro é um adjetivo. Ah, era essa a minha dúvida. Ah, tá. Por isso. Carioca, paulista, mineiro, tudo adjetivo. Palhacense, Adjetivo né? pátrio que a gente chama. Uhum. Na terceira, aqui na letra C, ó, eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão infantil. E eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão. É a mesma coisa, né? Na primeira, infantil está generalizando, está classificando aqui, está As deixando classes, evidente, né? né, qual é o tipo de escravidão. E a Na dois, outra, e a dois, se for, tipo, pensar só na escravidão, entendeu? Não tá falando se é adulto, criança, jovem, bebê. isso. Na 25, adjetivos e locuções adjetivas com função de adjunta nominal pode ter função avaliativa, né? Intenção avaliativa é quando você avalia alguma coisa, né? Dá a tua opinião, né? Isto é indicar a visão do autor do texto expressando a opinião. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado não expressa uma avaliação pessoal. Aqui seria a letra C, né? Não está dando avaliação pessoal.
Sim, mas hoje vai ser difícil. Mas até 27, prof. Se a gente for até Né? 27, dá. Não, mas tem mais coisa. Eu tenho até a página 25 para trabalhar com vocês hoje. Hoje? Mas o que vocês podem fazer é pegar o stop lá e vocês jogarem fora da aula, né? Entre uma aula e outra. Por exemplo, essa aula já está terminando, né? Tá, essa tá. Vocês podem combinar qual é o nome da sala que vocês vão colocar lá. Ah, quando a gente tava jogando, eu, a Emily botou Granola o nome do filme. Como? Granola. Granola? Não sei também. Certo, então? A 26. Qual é o sentido do adjetivo grande nas frases 1 e 2? Ele é admirado por ser um grande homem, um homem de caráter, né? E ele é admirado por ser um homem grande, de altura, De altura. tamanho, né? Altura. Observe o uso do adjetivo grande na entrevista. As grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema. Compare o sentido de grande no trecho e nas frases 1 e 2 e assinale a correta. É essa aqui, 1, 2, 3, a quarta. Depois nós temos a letra C. Qual é o significado dos adjuntos destacados nas frases a seguir? Certa é como algo indeterminado, alguém, né? Uma pessoa indeterminada, alguém. A pessoa certa é a pessoa correta. Era uma simples receita, é algo sem grande valor. E era uma receita simples, fácil de ser fácil de ser feita, sem dificuldades, né? E a 27, a segunda. Aí depois nós vamos para a página 19. Página 19 aqui na prática de escrita, gente. Página 19 a 21, tá? E depois eu vou deixar atividades para vocês fazerem em casa de 23 a 25. Então tem bastante coisa para a gente botar em dia aí. Tá em ordem. Não ouvi a voz do Rodolfo hoje nenhuma vez. Rodolfo, tudo bem? Botou só uma bola vermelha ali. Nem do